Olá, tudo bem? Eu me chamo André Bianchi, sou médico oftalmologista, especialista em oftalmopediatria aqui de Médicos de Olhos S.A. Olá, sou o Dr. Marcelo Mendes, da Médico de Olhos, especialista em cirurgia de catarata e refrativa. E hoje nós viemos aqui para tratar de um assunto que talvez todo mundo conheça, que é a miopia. Vamos falar um pouco do aparecimento, que é o diagnóstico, opções de tratamento e evolução. Eu já gostaria de passar para o Dr. André, que atende as crianças, como é que funciona essa parte de diagnóstico, primeiras consultas, tratamento inicial sem óculos e outras opções. Tudo bem, Dr. André? Tudo bem. Bom, então, uma das primeiras perguntas que, na verdade, os pais questionam, né, no início das avaliações é o que seria a miopia. A miopia, então, é um erro de refração, é o grau que todo mundo normalmente conhece, né? E esse erro de refração está relacionado tanto ao tamanho dos olhos, ao formato da córnea, ao tamanho de uma lente que a gente tem dentro do olho que se chama de cristalino. E isso, inicialmente, na maioria das crianças, elas não vão referir que estão sentindo algum tipo de alteração. Em crianças mais velhas, que já têm uma noção mais ou menos do que é o enxergar bem e o que não é, às vezes pode ter algum tipo de sintoma. Mas existem crianças que, mesmo não tendo nenhum tipo de sintoma, já têm essa alteração de miopia e que precisam de correção. Então, inicialmente, quando a gente vai fazer a primeira avaliação oftalmológica, a gente faz a dilatação do paciente, avalia o grau do paciente e verifica se esse grau do paciente está dentro do normal ou não. A gente tem mais ou menos um ponto de corte, né, uma tabela que nos indica o que é o esperado para a idade. E se às vezes isso já está acima do que é considerado normal, a gente prescreve o óculos. Tratamento inicial, então, hoje em dia, seria o óculos, né, para as crianças mais novas, e um pouquinho mais para frente, às vezes até pode ser utilizado lente de contato. A gente tem notado que hoje em dia essa prevalência de miopia, tanto em crianças quanto adolescentes, tem aumentado muito. E essa é a nossa intenção hoje de conversar um pouco a respeito, de tentar explicar para todo mundo a importância justamente dessa conversa. A gente nota que os estudos mostram, né, em torno de 32% na prevalência global da miopia em crianças e adolescentes. Isso varia bastante de região para região no mundo, né? No Brasil a gente tem uma prevalência um pouco menor, mas também a gente tem estudos iniciais que agora estão sendo realizados, né, para tentar deixar mais específico isso, e se nota que realmente, particularmente no consultório, a gente nota que isso tem um aumento bem importante, né? O mais importante também da miopia é justamente a gente avaliar essa progressão dela. Inicialmente, a gente sabe que com o crescimento do globo ocular vai ocorrer um aumento da miopia. Então, começando do início, né, nas primeiras avaliações, a gente vai ter uma noção do grau que o paciente tem naquele momento e a gente precisa acompanhar esse paciente para entender se essa evolução, se essa progressão da miopia está ocorrendo de uma forma normal ou se ela está ocorrendo muito mais rápida, muito mais progressiva do que a gente esperava. Se às vezes isso ocorre, hoje em dia a gente já tem alguns tratamentos específicos para tentar segurar um pouco essa progressão, né? Então, de uma forma normal, a gente faz a avaliação do grau, em torno de 6 meses a gente reavalia e 6 meses depois a gente também reavalia. Tem alguns exames que a gente utiliza até para acompanhar essa refração. E se a gente nota que está sendo muito mais acelerada que o normal, a gente hoje em dia então tem alguns colírios, as concentrações de atropina que a gente utiliza, tem lentes de óculos específicos, que a gente chama de lentes de focos, né, para utilizar. Existe também as lentes de contato específicas para tentar segurar um pouco essa miopia, dependendo da idade do paciente a gente pode indicar, e a ortoceratologia, né. A grande importância de justamente a gente acompanhar esses pacientes e tentar verificar se está ocorrendo de uma forma normal ou segurar um pouco essa progressão, é porque mais para frente, graus mais elevados de miopia podem ter consequências mais importantes para a visão dos pacientes. Então, isso na tenra idade, mais no início, quanto mais a gente consegue controlar essa miopia e acompanhar, ver se esse desenvolvimento ocorre de uma forma normal,
a gente tende também a prevenir alterações mais graves que vão ocorrer no futuro, mais na idade adulta, né? Eu gostaria de perguntar para o doutor, frisar bem a importância dos pais levarem as crianças para fazer as consultas aí na infância, porque eu atendo mais pacientes de adolescente para adulto, e a gente percebe às vezes pacientes com 12, 13, 14 anos que têm um grau e não foram diagnosticados e desenvolvem um problema que esse olho não desenvolve mais, que chama-se ambliopia. Aí também tem a ver com a miopia, astigmatismo e hipermetropia. O doutor percebe isso, a gente percebe já o adulto que não dá mais tempo. Então, gostaria que o doutor comentasse da importância mesmo, até qual idade fazer uma boa consulta com dilatação para ter esse diagnóstico, evitar essa perda de visão irreversível aí que já acontece na adolescência. Existem dois pontos bem importantes dessa parte quando a gente vai pensar numa ambliopia, que é realmente isso. Se a gente for esperar o paciente ter sintomas, às vezes a criança não refere nada, né, e acaba sendo mesmo mais tardio. E nessas horas a mãe vem e se culpa, eu deveria ter, mas muitas vezes é difícil o diagnóstico, só se houver a consulta. Exato. Eu deveria ter ido antes, mas são inúmeras mães que não o fazem, então a proteção é a consulta com o doutor, não é mesmo? A consulta de rotina, a consulta inicial, né? Então, já a partir dos 6 meses de idade, do primeiro ano de vida, a gente faz uma avaliação inicial e já tem uma boa noção de como é que está o grau daquela criança. Se às vezes tem um grau mais elevado, se tende a no futuro apresentar alguma alteração de refração mais importante, se já tem uma diferença de grau de um olho para o outro que levaria uma causa justamente de ambliopia. Então, essas avaliações iniciais, mesmo que o paciente não tenha nenhum tipo de sintoma ainda, por isso a importância. Se às vezes ele já vem numa idade acima de 8, 9, 10 anos de idade, pode ter passado realmente o tempo de corrigir, né, esse grau, e não significa que ela não iria ter o grau mais tarde, mas ela teria desenvolvido a visão de uma forma mais completa, porque o nosso desenvolvimento da visão, esse período, né, de até 9, 10 anos de idade, ele é muito crítico. Então, se às vezes você não corrige de uma forma certa essa refração, a nossa retina, o cérebro não estão sendo estimulados de uma forma correta para desenvolver 100% da visão. Aí o paciente chega lá com 12, 14, 15 anos e realmente já tem uma Às vezes ela sabe que é o olho que ficou preguiçoso, entre aspas. Exatamente. O olho que não aprendeu a enxergar. Isso é um diagnóstico bastante comum. Os pacientes que eu pego na minha faixa etária já é algo que não dá mais tempo. Então é bem importante a consulta com o doutor. O tratamento da ambliopia, até que idade que é efetivo, doutor? Não significa que vai ter um ponto exato, né, de finalizar, mas a gente comenta que a neuroplasticidade, que é justamente onde está desenvolvendo essa parte da visão, ela ocorre mais na infância e início da adolescência, né? Então... Consegue mensurar mais ou menos assim, até qual idade até melhor? Até 8, 9 anos de idade, no consultório, no dia a dia, a gente nota que os pacientes ainda conseguem ter um ganho de visão, né, melhor, mas tem estudos que mostram que às vezes você pode postergar um pouco mais esse tratamento, né? Então, não significa que posteriormente a isso você não possa fazer o uso do tampão que a gente indica, né? Mas as chances de você voltar a ganhar visão, esse é o termo que a gente utiliza, né? Ganhar mais visão é mais difícil. Então, quanto mais precoce, com certeza, a chance de você desenvolver completamente a visão ou retornar aquilo que você perdeu é maior. E outro assunto que para mim também é novo, me colocando, que não sou especialista em oftalmopediatria, as mães hoje já descobriram e perguntam doutor, eu já ouvi falar que existe um óculos que segura a miopia. Lente de contato também, o doutor podia falar um pouco mais disso. Na prática, elas vêm perguntar sobre isso. Existe um óculos não que trata, mas que segura, que freia a miopia. Até para mim, doutor, como é que funciona isso para a gente entender um pouco melhor? Então, como eu havia comentado, né, esses óculos hoje em dia, as lentes de focos que a gente comenta, eles são indicados para aqueles pacientes que realmente estão tendo uma progressão um pouco mais acelerada, né? E eles tentam, de uma forma geral, modificar onde é que as luzes estão se concentrando no fundo de olho e com isso permitir que às vezes não vai ter um estímulo tão grande para a miopia aumentar. Então você tende a segurar um pouco a progressão.
É um questionamento que as mães fazem, tá, mas vai usar o óculos, vai diminuir o grau? Não, isso não ocorre. Mas às vezes, se em 1 ou 2 anos iria aumentar 1 grau, 2 graus, às vezes você consegue segurar um pouco mais essa progressão. Porque de uma forma geral, o olho vai crescer e isso realmente vai gerar um aumento da miopia. Só que tende a ser um aumento normal, né? Não de uma forma tão acelerada, né? É bem importante também sempre comentar que esses óculos eles são indicados, mas não significa que eles vão ser 100% para todos os pacientes. Então, a gente tem formas de tratamento para tentar justamente segurar um pouco essa progressão, mas não significa que não irá aumentar o grau ou que vai servir para todos os pacientes. Existe uma avaliação correta, os exames específicos para você mensurar isso. O que eu posso dizer desses óculos? Eles são os óculos que são mais caros. E são óculos que têm que ser absolutamente bem precisos. Então, pacientes que têm indicação, para mim, que sou especialista em catarata refrativa em adultos, eu, mesmo sendo oftalmologista, acabo encaminhando para o doutor, porque tem que ser um especialista, tem que ter um acompanhamento, mensurar o quanto que está funcionando. Então, é bem importante. Nessas horas, o oftalmopediatra está envolvido, ele tem um controle melhor e sabe lidar melhor com essas ferramentas aí. E um ponto até que eu gostaria de perguntar, tem vários pacientes que eu estou acompanhando e aí os pais notam que esse grau está aumentando, né, de miopia, e às vezes ele fala, não, mas daí quando ficar lá na vida adulta a gente faz a cirurgia. E eu falo para ele, olha, na verdade existe uma diferença bem grande entre você ter 4 graus de miopia e ter 8 graus, né? Eu não sei se no teu dia a dia, às vezes os pacientes lá com 18, 20 anos, 25 anos, eles chegam a comentar que, né, ou seja, não se preocupam só com a complicação, mas só com o grau de miopia. No tratamento, eu entendo que a miopia, apesar de ter um transtorno grande da baixa de visão de longe, mas ela lida bem com óculos, a miopia, às vezes melhor que a hipermetropia ou astigmatismo, lida bem com lente de contato, e as variedades de cirurgia se apresentam resultados ótimos. Mas uma miopia mais tranquila para se tratar, que seria óculos e lente de contato até uns 7, 8 graus. O aparelho é melhor calibrado para fazer um laser e resolver. Miopias que passam de 8, 9, 10, 11, 12 graus, aí começa, além de ser difícil o tratamento, todos eles começam a apresentar outro problema, que seriam problemas retinianos. Então não é bem assim, qualquer grau de miopia é tranquilo de tratar. Quanto menos miopia, melhor em todos os aspectos. Do comportamento, tratamentos clínicos, seriam óculos, e tratamento cirúrgico também. E nota hoje em dia mesmo essas altas miopias mais frequentes no consultório? Tem bastante. Aí as alternativas, existem alternativas mais complexas para tratamento, mas também tem, mas tudo sai da rotina, torna-se um tratamento mais complexo. A quantidade de mais chance de ter descolamento de retina, mas é muito maior do que uma pessoa que não tem grau de miopia. Então aí a gente vai com miopias aí maiores, além do nosso acompanhamento de óculos, a gente pede para o especialista aqui na clínica do médico de olhos fazer um fundo de olho e às vezes até exames mais complexos, porque essa pessoa tem maior chance de descolamento de retina. Aí teremos um problema mais complexo ainda, que leva a baixa de visão imediata. Existe bastante forma de tratamento, mas o tratamento preventivo nesse caso é muito mais importante. O uso da visão para perto, com telas e tablets, faz um desenvolvimento maior da miopia. Então a gente vai sempre, se não existir uma política de limitação disso, que às vezes é mais difícil, mas estimular a prática de esporte, passeio em parque, ambiente externo, evitar que a criança ou mesmo o adolescente fique muitas horas utilizando só a visão de perto. Isso é bem importante, na medida que que os familiares consigam, seria bem importante. Os pacientes de miopia, a queixa principal é baixa de visão de distância, que às vezes, mesmo com óculos, tem uma certa limitação de campo visual, e o transtorno, a gente opera e trata bastante atletas, pessoas que tratam com ambiente de distância, é uma dificuldade de se estar fazendo e ficar escravo do óculos, né? Normalmente quem está no óculos e ainda lida muito bem com a lente de contato permanece nessas duas opções de tratamento, mas o intolerante à lente de contato que tem uma vida ativa vai acabar optando pelas opções cirúrgicas, que eu acho que é aí que a gente consegue intervir de uma forma, o que a gente fala, de liberdade do paciente, né? Acordar e já estar enxergando sem precisar ou colocar uma lente ou colocar o óculos, né? Eu posso falar, desculpa me interromper, mas posso falar porque eu fiz cirurgia refrativa.
né? Então eu iniciei o uso de óculos lá com 13, 14 anos, né? Com o tempo evoluiu e em torno dos 30 anos de idade, mais ou menos, eu estava lá com quase 5 graus de miopia e tinha uma certa dificuldade em justamente utilizar a lente. Usei lente desde os 15 anos de idade, mas comecei a ter uma hipersensibilidade à lente. Botava alergia, falta de oxigenação, mesmo, né, ficando ali uma semana, usando colírio lubrificante, acabava não conseguindo manter a lente. E sabe que hoje em dia 5 graus de miopia, acima de 1,5, 2, você já super limitado, hein? Não tem liberdade, né? Exatamente. Então, para você fazer qualquer tipo de esporte, eu não tinha justamente essa liberdade. Eu botava lente, mas eu acabava tendo sintomas do uso de lente, né, do uso crônico de lente, e o óculos não era uma opção, às vezes para praticar, né, atividades mais que envolvem movimento. Então, fiz a cirurgia faz em torno de uns 10 anos, mais ou menos 8 anos, e sinceramente foi uma das melhores opções que eu fiz aí. Logo depois, 6 meses depois, indiquei para meu irmão, que também tinha miopia. 6 meses depois, indiquei para minha esposa, que também tinha miopia. Então, essa parte de liberdade, eu posso dizer que, com certeza, é um dos fatores que faz a gente procurar mesmo uma cirurgia refrativa. E já passando para a parte de tratamento, então, o tratamento cirúrgico, que é a minha área aí, né? Eu vejo que o laser de córnea é super seguro, rápido, eficiente. A gente vai trabalhar com uma indicação ainda maior até os 38, 39 anos de idade com a cirurgia refrativa, o laser na córnea. Após os 40 e poucos anos, a gente tem já feito, com bastante experiência, o implante de lente trifocal ou de foco estendido, que dá liberdade. E até um tempo atrás, as pessoas, mas se eu fizer a cirurgia para a miopia, tendo mais idade, eu vou ficar dependente para sempre do óculos? Hoje isso não é verdade. Com o desenvolvimento e a nossa experiência de implante de lente intraocular, as lentes têm atendido bem mesmo míopes, resolvendo o problema da distância e dando a visão de perto, que até um tempo atrás isso não era possível. Então a gama de tratamentos é grande e a gente tem experiência para lidar com toda essa parte e dar realmente a liberdade do óculos e da lente de contato, né? Em consultório, eu costumo dizer para os pais, não se preocupa justamente com eu não enxergar longe ou não enxergar perto, porque se existe a necessidade de indicação do óculos, ela vai melhorar a tua visão tanto para longe quanto para perto. Às vezes as pessoas se prendem muito, o míope não enxerga para longe, mas para perto enxerga bem. Mas não significa, ele vai ter que usar o óculos, né? Então, esses erros de refração que a gente comenta, eles têm a ver justamente com, como eu comentei, onde a imagem está se formando lá dentro do olho, né? A parte de hipermetropia e miopia tem a ver justamente com o tamanho do olho, né? Em que você vai ter que utilizar uma lente específica para deixar o foco bem em cima da retina, mas também tem uma influência sobre a curvatura da córnea, que daí também é a parte do astigmatismo, a lente que a gente tem dentro do olho, que se chama cristalino, dependendo da espessura ou do formato, vai alterar também esse grau, né? Mas de uma certa forma o erro de refração, em que a gente comenta de miopia, o paciente não enxerga para longe, a hipermetropia ela pode influenciar também para longe, não significa que se ele tiver 6, 7 graus de hipermetropia que ele vai estar enxergando bem para longe, não, mas também afeta para perto, e o astigmatismo também, ele pode afetar tanto para longe quanto para perto. E essas variações do tamanho do grau, né, vamos supor, um paciente que tenha 5 graus de astigmatismo, às vezes ele não vai ficar tão confortável também com o óculos, vai procurar uma lente de contato. Um paciente que tem um alto grau de miopia, às vezes também não vai ficar confortável com o óculos, ele é muito espesso, acaba incomodando, vai procurar usar uma lente de contato. Então, de uma forma geral, a gente também direciona o tratamento pela idade do paciente, né? A gente não vai indicar uma lente de contato em um paciente com 5, 6 anos de idade, então tratamento justamente mais preconizado é o uso do óculos, ele está fazendo o papel que tem que fazer. Às vezes as pessoas, os pais perguntam, mas vamos supor, uma criança com 8 anos de idade já tem lá 3 graus de miopia, um astigmatismo, e os pais perguntam, mas já daria para fazer uma cirurgia? Na verdade, o óculos está indicado para fazer essa correção de erro de refração. Você não vai submeter uma criança a uma cirurgia se realmente às vezes você consegue corrigir com óculos. E a tendência daquele grau como aumentar, tanto a miopia quanto variar o astigmatismo, isso você vai acompanhando. Aí eu comento, não, deixa para lá com 18 anos, aí começa a fazer
aí eu encaminho para os especialistas para avaliar justamente o tratamento cirúrgico, mas inicialmente a gente preconiza até o óculos ou lente de contato. A gente entende que hipermetropia, miopia, astigmatismo, as três vão conseguir tratamentos eficientes com óculos, lente de contato e cirurgia. Uns vão atender melhor numa situação, outros outra, por isso que uma consulta e personalizar o que o paciente espera, o erro que ele tem, a faixa etária, para tentar indicar dentro dessa forma o melhor tratamento com o melhor problema refracional que a pessoa vai ter, né?